Milionário se choca ao descobrir que sua noiva é uma mendiga negra e seu primeiro amor. Lucas mal podia acreditar no que via naquela tarde quente de verão. Entre os prédios espelhados e carros luxuosos da cidade, seu mundo perfeito começou a desmoronar em pedaços quando, ao caminhar por uma rua pouco visitada do centro, seu olhar cruzou com uma mulher suja, vestida com roupas rasgadas e pés descalços no asfalto rachado. Era ela, Eliana, sim, sua futura esposa. A mulher que ele achava conhecer por completo estava ali mesmo, entre os destroços da cidade, vivendo como uma mendiga. Um nó sufocante subiu pela garganta de Lucas, o coração disparado preso no peito, as mãos tremendo quando ele se aproximou. Aquela mulher que agora segurava uma garrafa d'água meio cheia, o rosto marcado por sombras de sofrimento, e uma sombra lá no olhar, ao longe, brilhava uma certeza cortante que apenas ele podia reconhecer. O silêncio entre eles era pesado. Os olhares trocados falavam mais do que palavras poderiam dizer. Lucas viu nas mãos de Eliana as marcas invisíveis das batalhas silenciosas que enfrentou para manter seu filho longe do frio e do abandono. A mulher elegante com quem ele planejara a vida evaporara, dando lugar a essa sombra de dor e coragem nua diante de seus olhos. Murmúrios começaram a surgir ao redor. Os olhares curiosos e julgadores, sem conforto nem piedade. Ele não sabe onde está pisando. Sussurraram. Vai perder tudo por uma mendiga. O medo, a vergonha, a angústia colidiam dentro de Lucas. Uma guerra inesperada que crescia em silêncio, quebrando cada certeza acumulada em sua vida milionária. De repente, o passado bateu forte e veio junto com ele um inimigo antigo. Samuel, um rival há muito esquecido nas gavetas de um tempo turbulento. Alguém disposto a tudo para tirar Eliana de Lucas, para puxar para fora segredos sombrios que eles queriam esquecer. Histórias do bairro pobre que os criou. Promessas quebradas. Promessas roubadas. Samuel apareceu com sorrisos tortos e ameaças feitas no escuro, sacudindo as bases da reputação do herdeiro perfeito, deixando-o vulnerável diante das expectativas implacáveis de uma sociedade cruel. Lucas, agora, fica à frente a duas escolhas: abraçar a fachada, segura que sua família esperam, sacrifício no altar da honra e fortuna, ou mergulhar corajosamente na vida real de Eliana, enfrentando o preconceito, os julgamentos e talvez o próprio destino deles. Mas será que o amor que um dia floresceu entre eles, capaz de resistir à pobreza, ao tempo e à dor, vai se recuperar? Ou será que tudo vai ruir antes do sim? O sol começava a esconder-se atrás dos prédios, tingindo tudo de um vermelho pesado. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas ficou paralisado, a mente girando como uma tempestade. A imagem de Eliana
a mulher suja e desolada contrastava com a noiva perfeita que ele havia imaginado para si. Um frio percorreu sua espinha. O que ele deveria fazer? O que todos ali pensariam? O murmúrio da multidão, agora mais próximo, parecia um eco de vozes que julgavam. Ele não sabe o que está fazendo. Uma mulher ao fundo disparou. Uma risada nervosa brotou dos lábios dele. Mas não havia humor ali, só desespero. Enquanto Lucas tentava reunir os pensamentos, uma figura familiar surgiu da multidão. Era Clara, sua melhor amiga e confidente de anos. Ela sempre fora a voz da razão, mas nesse momento, o rosto dela estava contorcido em choque. Lucas, o que você está fazendo aqui? Apressou-se em sua direção, enfatizando aquilo com um tom de reprovação. Clara, você não entende. Mas tentou explicar, mas as palavras falharam. O olhar persistente de Clara disparou uma faísca de insegurança. Como ele poderia defender algo que parecia tão errado? Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Um grito agudo cortou o ar quente. Um barulho ensurdecedor, como se o mundo tivesse entrado em pausa. O coração de Lucas parou. Ele se virou preocupado e reparou em um tumulto crescente. Uma mulher, com a voz trêmula, gritava enquanto apontava para o outro lado da rua. Olhem! Ele está com uma arma! Lucas mal teve tempo para processar, quando tudo se tornou um caos. As pessoas começaram a correr, a gritar. O medo tomou conta. Ele viu Eliana paralisar, o pavor estampado no rosto, de olhos arregalados. Instintivamente, ele se atirou na frente dela. O instinto o levou a protegê-la daquele terror. A adrenalina subiu rapidamente, a noção de tudo ao redor desaparecendo. Só depois, ao olhar para o tumulto, ele viu Samuel brigando com outro homem, o mesmo que estava atacando Eliana com palavras venenosas. O que estava acontecendo? Ele percebeu que Samuel, aquele rival esquecido, havia trazido toda a sujeira do passado, mamilos de raiva e ciúmes. Toda a frustração de anos estava ali, se desdobrando em uma cena de ódio. De repente, a multidão se dispersou e um disparo ecoou. Um som que tudo paralisou. Aquele momento gelou o tempo. Os olhos de Lucas se encontraram com os de Eliana. O silêncio foi ensurdecedor. Um homem caiu. Sangue escorreu na calçada quente e a visão se tornou turva. O horror foi um golpe direto em seu estômago, arrastando qualquer esperança que Lucas tinha. Não! Eliana! O medo tomou conta de Lucas. Ele se lançou em direção ao homem caído. As pernas pesadas, a mente a mil. Ela controlava tremores, mas tinha que saber. Ele precisava saber. O que mais estava enterrado? O amor dele, a confiança deles, agora se desfazendo em um mar de segredos. Quando ele olhou para Eliana, um segredo além do esperado estava prestes a ser revelado, algo que mudaria tudo. A verdade dela não era apenas sobre o passado, era sobre um futuro que ele nunca imaginou. Os olhos de Eliana estavam cheios de lágrimas e angústia. Lucas, eu não sou quem você pensa que sou. O chão parecia se abrir sob seus pés. Naquele momento, tudo começou a desmoronar. O que será que Eliana estava escondendo? O que mais ela sabia? O mundo de Lucas, já desestabilizado, agora se tornava um labirinto de incertezas, prestes a levá-lo a um abismo profundo de revelações que poderiam acabar com tudo.
Lucas estava ali paralisado, os olhos fixos na cara de desespero de Eliana. Lucas, eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dela ecoavam na mente dele, como um tambor perturbador. Ele queria entender, mas sua realidade desmoronava em sua volta. Nesse meio tempo, o homem caído na calçada trouxe um pânico que ele nunca tinha experimentado. O ambiente ficou sufocante. O murmúrio da multidão cresceu, ferido pela adrenalina. Todos ali com um olhar atento e avaliador. Ele queria gritar para que parassem, para que ninguém se aproximasse. Eliana parecia pronta para desmoronar. O olhar dela dizia tudo: medo, dor, insegurança. O tempo parecia estagnar enquanto ele buscava uma resposta, uma razão para o que via. Então, em meio ao caos, o inesperado aconteceu. Um grupo de policiais apareceu em cena, armados e determinados. O pânico virou desespero quando uma mulher descontrolada começou a gritar em meio à multidão: "É ele! É ele quem?" Sua voz foi cortada por uma gritaria e Lucas viu as armas sendo levantadas. O som dos sirenes enchia o ar, misturado ao clamor da multidão. Aquilo era um pesadelo. "Calma! Todos se afastem!" Uma voz firme se fez ouvir. Mas era tarde demais. As pessoas empurravam umas às outras, tentando escapar. Lucas sentiu um braço forte segurá-lo. Era Samuel, com um sorriso triunfante. No fundo, ele sempre soube que aquele confronto não acabaria bem. "Olhe onde você está, Lucas. Olhe!" Samuel disse, olhando para Eliana, como se ela fosse um troféu a ser exibido. "Você realmente achou que ela e você ainda eram da mesma classe? Isso foi um erro." O sangue de Lucas ferveu. Ele queria vencer essa batalha, mas tudo parecia fora de seu controle. Em um impulso, soltou-se do braço de Samuel e correu na direção de Eliana. "O que está acontecendo?" Ele exigiu saber. "O que você está escondendo?" As lágrimas escorriam pelo rosto de Eliana. Ela controlava os tremores, mas ele sabia que era apenas uma questão de tempo para que o pânico a dominasse completamente. "Lucas, ela foi forçada a fazer isso. Meu filho não é só uma criança. Ele já foi." Aquelas palavras eram como facadas. O que ela estava tentando dizer? O que mais se escondia por trás daquela vida que ele jurara conhecer? O caos ao redor tornou-se um borrão. Os gritos da multidão pareciam distantes. Ele não podia acreditar. Mas algo lhe dizia que a verdade era mais cruel do que imaginava. "Lucas, o que há com você?" Clara, sua amiga, perguntou. Mas Lucas mal conseguia ouvi-la. A mente dele girava como uma tempestade. Foi nesse momento que a mulher havia gritado. A mesma que falava sobre uma arma. Voltou a gritar. Agora, mais alto e mais desesperada. "Ele está com uma arma!" E como um furacão, tudo se desdobrou em uma fração de segundos. O homem caído começou a se mover. Um cheiro de pólvora pairou no ar. Todo o seu ser se despedaçou quando ele viu quem estava atrás da arma. Um dos homens do passado de Eliana. Um homem com uma expressão de ódio e um desejo insaciável de desmascará-la. Alguém que conhecia antigos segredos, que tinha tudo para desmoronar a vida que Lucas acreditava ser perfeita. O coração de Lucas disparou. "Eliana, saia daqui!" ele gritou.
mas ela estava presa entre o passado e o presente, entre o amor e a dor. O homem levantou a arma e o tempo congelou. Lucas não sabia se deveria correr para protegê-la ou se afastar. O amor deles era um labirinto, e a cada passo ele se via mais perdido. Você não sabe o que está fazendo! Ele desejava gritar, mas uma nova verdade era prestes a se revelar. Um segredo que mudaria tudo. O passado estava prestes a ser exposto, e o futuro se tornaria um campo de batalha. O que viria a seguir seria uma explosão devastadora. O coração de Lucas disparou. Não era apenas uma arma que estava diante dele. Era a possibilidade de um mundo completamente desmoronando. O homem atrás da arma, com um olhar frio e determinado, não parecia um estranho. Era alguém que ele conhecia bem. E essa conexão desfez tudo em sua mente. Roberto! As palavras saíram como um sussurro, a incredulidade pintada em seu rosto. O ex-melhor amigo, o garoto que crescera ao seu lado nas ruas, agora um agente do caos. Era difícil acreditar. O que havia acontecido com aquela promessa de amizade e lealdade? Roberto levantou a arma, um sorriso cruel se espalhando pelo rosto. Surpreso, Lucas! Você achou que poderia simplesmente se afastar de mim e viver sua vidinha de príncipe? Olha onde sua escolha te levou. Ele gesticulava, apontando para Eliana, que agora estava paralisada em estado de choque. Ela é a sua ruína, e eu vou garantir que você pague por isso. O tempo parecia suspenso. Lucas queria gritar. Queria entender por que Roberto estava fazendo aquilo. Mas as palavras falharam. Um nó se formou na sua garganta. O homem caído não era apenas o estranho. Ele tinha laços profundos com Eliana. E a situação estava muito mais complicada do que imaginava. Lucas percebeu que havia muito mais em jogo. A multidão começava a murmurar em agitação. O pânico era palpável. Gritos ecoavam ao redor, enquanto as pessoas se afastavam, algumas chorando, outras tentando filmar a cena com seus celulares. Num instante, o policial que se aproximava foi atraído pelo caos, e o desafio de Roberto cresceu. Se você avançar, eu vou atirar. Pare! Você não precisa disso, Lucas gritou, a voz tensa e desesperada. Cada palavra sua era um tremor no ar. Ele olhou para Eliana, que agora tinha os olhos arregalados, um misto de terror e confusão. O que mais Roberto sabia? O que ele estava escondendo? Tudo parecia conectando-se em um terrível emaranhado. E então, aconteceu. Em um movimento brusco, um desconhecido na multidão, uma mulher que Lucas não reconheceu, gritou: "Ele é o pai do filho dela!" O pai que abandonou. Aquilo como uma explosão. Lucas sentiu como se o chão fosse arrancado debaixo dos seus pés. A revelação ecoou em sua mente. Eliana e Roberto, com um passado comprimido sob a pressão do presente. Uma conexão que ele jamais havia cogitado. O mundo que Lucas acreditava entender estava se despedaçando. O que mais estava oculto? Qual era a verdadeira relação entre eles? A traça de um passado obscuro agora dançava na sua frente. Lucas olhou para Eliana, que agora parecia ser outra pessoa. Uma mulher que não apenas lutava por ela, mas por um filho dela, que também tinha um pai. E aquele pai, ele estava ali, armado, furioso e sedento por vingança. A conexão entre eles corria mais fundo do que ele imaginara. "Você não pode fazer isso!"
Lucas gritou para Roberto, que agora olhava para ele com um claro brilho de satisfação. Você não sabe o que está fazendo! Roberto riu. Era um riso que causava arrepios. Você acha que sabe tudo, não é? Mas você é apenas um peão em um jogo que nunca entendeu. E ela, Eliana, é a minha vitória. Ele apontou a arma para Lucas, o medo em tudo. Mas uma centelha de esperança ainda resistia. A tensão era tão intensa que parecia que o ar poderia cortar a qualquer momento. Chamas chamavam a verdade em toda a sua força. O passado e o presente colidindo em um instante. O que mais estava à espreita nas sombras? Lucas olhou para Eliana, buscando um sinal, uma resposta, enquanto a multidão assistia em um silêncio quase sagrado. E com toda a adrenalina pulsando, Lucas percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O destino deles estava preso em uma rede feita de histórias não contadas. Que viria a seguir? O que mais estava escondido sob a superfície do amor e do medo? O futuro estava mais nebuloso do que nunca, e Lucas sentia que a revelação que estava por vir poderia mudar tudo. O coração de Lucas disparou. Ele olhou para Roberto, sem palavras. Era como se o mundo ao redor tivesse parado. Ele não conseguira entender o que estava acontecendo. O passado que ele pensou estar enterrado agora voltava com força total. Eliana olhava para eles, confusa, enquanto o tumulto ao seu redor se tornava cada vez mais caótico. Roberto, você não precisa fazer isso! Lucas implorou, a voz tremendo. O olhar de Roberto era de pura satisfação. Era como se tudo que ele desejasse estivesse prestes a se concretizar. Então, em um movimento quase imperceptível, ele apontou a arma de volta para Eliana. Ela não é a vítima aqui, Lucas. Você é. E você vai perceber o que eu passei. Ela nunca foi sua. Roberto gritou, sua frase cortando o ar como uma faca. O pânico aumentou, mas Lucas sentiu algo dentro dele se acender. Uma determinação. O que você quer de mim? Ele gritou de volta. Diga o que está acontecendo. O caos continuava ao redor, mas ele só conseguia olhar para Eliana, angustiada, prestes a desmoronar. Então, foi como se alguém tivesse puxado um fio invisível. No meio do barulho, uma mulher na multidão gritou: Ele é o pai do filho dela! Ele está pretendendo matá-la porque a deixou. O coração de Lucas parou. O quê? Ele não sabia se era verdade ou apenas uma tentativa desesperada de distrair Roberto. Mas a revelação estremeceu seu corpo. Roberto sorriu de forma macabra. Você realmente não sabia? Eliana não é apenas uma mãe solteira. Ela é uma mãe que vive com o peso de um segredo. Você achou que estava apenas apaixonado por ela? Você conhece a história completa? Lucas olhou para Eliana, que agora chorava, sua fragilidade exposta em um nível que ele nunca imaginou ver. Eliana, o que está acontecendo? Ele perguntou, a voz embargada pelo desespero. Reações de choque se espalharam pela multidão. Os olhares se cruzejavam entre Roberto e Eliana, todos em busca de uma verdade. As palavras de Eliana saíram como um sussurro. Lucas, ele não está mentindo sobre tudo. Eu menti sobre o meu passado. Meu filho, ele é
Ele não é só uma criança. Ele é o filho de Roberto. O mundo de Lucas desmoronou em um instante. Um nó se formou na garganta, enquanto tudo o que ele acreditava evaporava. O rosto de Eliana, com as lágrimas escorrendo, era um reflexo de dor, mas também de um amor desesperado. O homem pelo qual ele tinha lutado estava agora ligado a ela de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Roberto, com um sorriso de triunfo, aproveitou a confusão. Agora viu aqui. Yes, ela sempre foi minha, Lucas. E você se deixou levar por um conto de fadas. O choque pela revelação percorreu Lucas como um choque elétrico. Ele estava paralisado, o coração batendo descontrolado. O que fazer agora? O lugar onde ele achou que governava estava agora repleto de traição e desespero. O amor que ele queria construir estava sendo desnudado por segredos há muito guardados. A multidão murmurava, olhos arregalados, em busca de respostas. Gritos de incredulidade e pena surgiam entre eles. Lucas sentiu o peso de tudo. Ela nunca foi só a mulher perfeita. Havia camadas, coisas que ele não poderia compreender. Então, a situação escalou rapidamente. No momento em que Lucas tentava juntar os pedaços, um movimento brusco fez a arma de Roberto disparar acidentalmente. O eco do tiro fez o ar congelar. Alguém havia se atirado em direção a Eliana. Mas quem? A cena se tornou um borrão. Um segundo depois, o homem caído, não Samuel, mas uma terceira pessoa que ele não conseguia reconhecer. A multidão explodiu em pânico. Os gritos se tornaram quase ensurdecedores. Lucas, agora em estado de choque, olhava para Eliana. A revelação de que Roberto era o pai do filho dela era devastadora. Mas agora, com um tiro disparado no meio do caos, a situação virou uma nova tempestade. Ali, em meio ao barulho, um novo emaranhado de segredos estava prestes a surgir. O que aconteceria agora? E mais importante, quem havia realmente se ferido? As respostas estavam cada vez mais distantes, enquanto a verdade mudava uma vez mais o rumo de suas vidas. O barulho do tiro cortou o ar, e Lucas sentiu seu coração parar. O homem caído não era o estranho, era Samuel. O choque virou desespero. Havia um homem baleado na calçada, e tudo ao redor girava em tumulto. A multidão se aglomerava. Gritos de pânico ecoando pela rua, enquanto o caos se espalhava. Samuel, não! Lucas gritou, sem saber se era a dor ou a culpa que o dominava. O rosto de Eliana se transformou em um retrato de horror. Ela não se moveu, paralisada, como se o mundo tivesse perdido todo o sentido. A verdade que ele pensava ter encontrado agora estava envolta em uma nova tragédia. Roberto, ainda segurando a arma, parecia satisfeito. Ele observava o desespero se desenrolar, um sorriso frio nos lábios. Olha só, Lucas! Um ato final para um final trágico. As palavras dele ecoaram com uma crueldade que fez Lucas tremer. Enquanto as sirenes se aproximavam, o cheiro de pólvora e sangue tomaram conta do ar, e a cena se desenrolava como um pesadelo. Ele não sabia o que pensar. A raiva e o medo se misturavam em sua cabeça, e ele nem percebeu as lágrimas escorrendo pelo rosto de Eliana. Roberto olhou para ela, os olhos cheios de desprezo. Você não pode escapar do que fez, Eliana. O que você escondeu está aqui, bem na sua frente. Um brutal silêncio tomou conta do lugar.
quebrado apenas pelos gritos distantes. O tempo parecia suspenso. Você não entende, Roberto. Eliana começou, mas suas palavras foram cortadas pelo olhar fixo de Lucas. Ele queria entender, mas a verdade parecia cada vez mais distante. A realidade ao seu redor se desdobrava em escuridão. De repente, algo pressionou seus sentidos. No meio do tumulto, outro grito partiu do fundo da multidão. A culpa não é dela, a culpa é minha! Lucas virou a cabeça, seus olhos buscando a fonte da voz. E para sua surpresa, era Clara, sua melhor amiga, avançando com determinação, empurrando os curiosos para o lado. Clara! Não! Lucas tentou gritar, mas ela não parecia ouvir. Ela olhou diretamente para Roberto, desafiadora. Você não pode jogar a culpa nela só porque ela é uma sobrevivente. As palavras de Clara soaram como um golpe. O passado reverberava, cada palavra afundando o coração de Lucas em confusão. Roberto riu, uma risada amarga. Acha que pode entrar aqui, Clara? Você não sabe a verdade sobre eles. Ele gesticulou para Eliana e Lucas. O que você realmente sabe sobre essa história? Essa mulher esconde um segredo que pode acabar com tudo. O caos crescia, a tensão subindo como uma maré. Lucas olhou para Eliana, seus olhos antes cheios de amor, agora profundos em medo. Eliana, o que mais está acontecendo? Ele sentiu um nó na garganta, uma mistura de amor e incerteza. Lucas, eu não sou apenas a mulher que você ama. Fui casada. Meu filho, ele não é só um menino. As palavras dela saíram em um sussurro trêmulo, mas o impacto foi como uma bomba. Meu marido, ele não está morto. Ele voltou. Ele é que estava dizendo. Oh, Lucas ficou atordoado. O marido dela? Como isso era possível? O que você quer dizer? Ele está aqui? Ah! A incredulidade tomou conta dele, e os fragmentos de sua realidade estavam se despedaçando novamente. E nesse momento, antes que alguém pudesse processar a nova verdade, um homem apareceu na margem da multidão, vestindo uma roupa esgrenhada. Seus olhos refletiam angústia, e assim que ele deu um passo à frente, todos silenciaram. Eu sou eu, o pai dele. As palavras do homem cortaram o ar como uma lâmina. Lucas não sabia o que pensar. A tensão cresceu e a revelação pesava como chumbo em seu peito. Agora não era apenas uma batalha de amor e passado, mas uma guerra de verdades obscuras. E ele, no meio de tudo isso, sentiu o chão escorregar sob seus pés. As vozes da multidão tornaram-se murmúrios confusos. O que aconteceu a seguir seria um desdobramento que Lucas nunca imaginou. Teria coragem para enfrentar as consequências? Ou tudo o que ele tinha construído se desmoronaria num piscar de olhos? O futuro deles agora pendia em uma corda bamba, e a história apenas começara a se desenrolar. Lucas ficou paralisado, absorvendo cada palavra de Eliana, e a revelação o atingiu como um soco no estômago. Seu mundo inteiro estava se desmoronando em frações de segundos. O homem na multidão, o pai do filho dela, havia deixado tudo mais confuso. A multidão ao redor parecia absorver aquela verdade, sussurros e olhares apavorados se espalhando. O pânico começou a crescer e o ar quase se tornava pesado. Você não pode dizer isso, ele gritou, embora soubesse que o que Eliana disse era, de fato, a verdade. Ao mesmo tempo, Roberto, com seu olhar de triunfo, levantou um pouco mais a arma. Você se meteu nessa vida, Lucas.
Agora veja o que acontece. Ele estava em êxtase, como se tivesse se tornado o maestro de uma sinfonia de tragédia. E antes que Lucas pudesse reagir, um movimento rápido chamou sua atenção. A pessoa ali na multidão não era um desconhecido. Era Clara, sua melhor amiga, e seus olhos estavam cheios de determinação. "Lucas, olhe!" ela gritou, e naquele instante o mundo pareceu congelar. A multidão se abriu e alguém se jogou para a frente. Era Samuel, ainda sangrando, mas levantando a cabeça com um olhar furioso. O impacto dessa visão foi como uma onda. "O que você fez com a Eliana, Roberto? Você não pode continuar assim. Você não pode se vingar dela." Samuel tentava, mas sua fraqueza era visível. Então, em uma fração de segundos, tudo se transformou. Antes que qualquer pessoa pudesse se mover, um grito ensurdecedor ecoou na rua. Um som como um estampido de um balão explodindo. As pessoas gritaram. Tudo estava tão confuso que Lucas mal percebeu quando um segundo tiro foi disparado. O homem, que se chamava Roberto, não tinha mais controle. O fogo da arma subiu uma vez mais. Lucas não viu claramente, mas algo aconteceu. O homem que se dizia o pai de seu filho, ao ver Roberto com a arma, se precipitou em direção a ele como um instinto de proteção. "Não! Não atire!" O grito foi seguido de um movimento descontrolado. O tiro disparou e antes que alguém pudesse compreender a gravidade do momento, o homem caiu. Não era mais um rival. Era alguém querido para Eliana. E tudo parecia ter ao mesmo tempo um ar de tragédia e justiça. Lucas arfou e se atirou para a frente, tentando alcançar Eliana. O ar estava elétrico e o pânico palpável. "Eliana, o que você fez?" Ele era... Mas as palavras morreram na garganta. Ele percebeu. A expressão dela havia mudado. Uma mistura de dor e alívio cruzou seu rosto. Era como se, em meio ao caos, algo tivesse sido liberado. E, de repente, o inesperado. O homem começou a se levantar. A comunidade gritou em choque, enquanto Clara se lançou na frente de Lucas, gritando a plenos pulmões: "Estamos perdidos, todos vocês!" O tom dela agora era de desespero. Ela estava a um passo de desmaiar. E em menos de um segundo, os olhares voltaram-se para ela. "Clara, o que você sabe?" Lucas gritou de volta, sem entender nada. Mas a resposta veio como outra bomba. Clara, a melhor amiga, começou a chorar convulsivamente. Eu não podia! Eu tinha que proteger vocês. Ele não estava morto, Lucas. Ele nunca esteve. A multidão estava em choque, uma revelação após a outra, como um jogo de dominó desmoronando. O homem que caiu não era o verdadeiro pai, mas um amigo. O que Lucas não sabia, e o que ele ainda não havia entendido, era que a amiga que ele sempre confiou e amou por anos tinha um segredo obscuro que estava prestes a vir à tona. E assim, enquanto o homem se levantava, uma fenda se abria na realidade. As verdades estavam se desenrolando. Os relacionamentos se desintegrando. O que mais estava escondido ali? O pânico se espalhou e as perguntas cresciam como um eco, puxando Lucas para um abismo que ele nunca poderia ter previsto. O mundo ao seu redor parecia desmoronar sob o peso de todas essas verdades não ditas. E a história deles estava apenas começando a se revelar. Lucas estava paralisado, absorvendo cada palavra de Eliana, e a revelação o atingiu como um soco no estômago.
Seu mundo inteiro estava se desmoronando em frações de segundos. O homem na multidão, o pai do filho dela, havia deixado tudo mais confuso. A multidão ao redor parecia absorver aquela verdade. Sussurros e olhares apavorados se espalhando. O pânico começou a crescer e o ar quase se tornava pesado. "Você não pode dizer isso!" ele gritou. Embora soubesse que o que Eliana disse era, de fato, a verdade. Ao mesmo tempo, Roberto, com seu olhar de triunfo, levantou um pouco mais a arma. "Você se meteu nessa vida, Lucas. Agora veja o que acontece." Ele estava em êxtase, como se tivesse se tornado o maestro de uma sinfonia de tragédia. E antes que Lucas pudesse reagir, era Clara, sua melhor amiga, e seus olhos estavam cheios de determinação. "Lucas, olhe!" ela gritou, e naquele instante o mundo pareceu congelar. A multidão se abriu e alguém se jogou para a frente. Era Samuel, ainda sangrando, mas levantando a cabeça com um olhar furioso. O impacto dessa visão foi como uma onda. "O que você fez com a Eliana, Roberto? Você não pode continuar assim. Você não pode se vingar dela." Samuel tentava, mas sua fraqueza era visível. Então, numa fração de segundos, tudo se transformou. Antes que qualquer pessoa pudesse se mover, um grito ensurdecedor ecoou na rua. Um som como um estampido de um balão explodindo. Tudo estava tão confuso que Lucas mal percebeu quando um segundo tiro foi disparado. O homem que se chamava Roberto não tinha mais controle. O fogo da arma subiu uma vez mais. Lucas não viu claramente, mas algo aconteceu. O homem que se dizia o pai de seu filho, ao ver Roberto com a arma, se precipitou em direção a ele, como um instinto de proteção. "Não, não atire!" O grito foi seguido de um movimento descontrolado. O tiro disparou, e antes que alguém pudesse compreender a gravidade do momento, o homem caiu. Não era mais um rival, era alguém querido para Eliana, e tudo parecia ter ao mesmo tempo um ar de tragédia e justiça. Lucas arfou e se atirou para a frente, tentando alcançar Eliana. O ar estava elétrico e o pânico palpável. "Eliana, o que você fez? Ele era..." Mas as palavras morreram na garganta. Ele percebeu. A expressão dela havia mudado. Uma mistura de dor e alívio cruzou seu rosto. Era como se em meio ao caos algo tivesse sido liberado. E de repente, o inesperado, o homem começou a se levantar. A comunidade gritou em choque, enquanto Clara se lançou na frente de Lucas, gritando a plenos pulmões: "Estamos perdidos, todos vocês!" O tom dela agora era de desespero. Ela estava a um passo de desmaiar. E em menos de um segundo, os olhares voltaram-se para ela. "Clara, o que você sabe?" Lucas gritou de volta, sem entender nada. Mas a resposta veio, como outra bomba. Clara, a melhor amiga, começou a chorar convulsivamente. Eu não podia! Eu tinha que proteger vocês! Ele não estava morto, Lucas. Ele nunca os teve. A multidão estava em choque. Uma revelação após a outra, como um jogo de dominó desmoronando. O homem que caiu não era o verdadeiro pai, mas um amigo. O que Lucas não sabia, e o que ele ainda não havia entendido, era que a amiga que ele sempre confiou e amou por anos tinha um segredo obscuro que estava prestes a vir à tona. E assim, enquanto o homem se levantava, uma fenda se abria na realidade. As verdades estavam se desenrolando, os relacionamentos se desintegrando.
O que mais estava escondido ali? O pânico se espalhou e as perguntas cresciam como um eco, puxando Lucas para um abismo que ele nunca poderia ter previsto. O mundo ao seu redor parecia desmoronar sob o peso de todas essas verdades não ditas, e a história deles estava apenas começando a se revelar. E foi nesse momento que, sem aviso, um carro da polícia atravessou a cena, parando abruptamente. As sirenes gritaram e a luz vermelha iluminou a rua, refletindo no desespero no rosto de todos. Uma porta se abriu e policiais armados se espalharam. "Fiquem todos no chão!" Um deles gritou, e o caos se tornou um frenesi. Lucas e Eliana olharam um para o outro, um reflexo de confusão e medo, enquanto tudo ao redor se transformava em um pesadelo. A verdade ainda estava lá, pendurada sobre eles como uma sombra. No meio da confusão, Lucas ouviu algo que fez seu coração despencar. Um sussurro na multidão, do homem que havia se levantado. Não era para ser assim. Tudo isso foi por algum motivo. A frase ecoou na mente de Lucas como um alerta, engrenando uma nova ideia dentro dele. Alguma coisa estava prestes a ser revelada, e ele tinha que saber o que era. Ele precisava descobrir a raiz de tudo, o que realmente se passava, o que mais ele não sabia. Lucas ficou paralisado, absorvendo cada palavra de Eliana. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Seu mundo inteiro estava se desmoronando em frações de segundos. O homem na multidão, o pai do filho dela, havia deixado tudo mais confuso. A multidão ao redor parecia absorver aquela verdade. Sussurros e olhares apavorados se espalhando. O pânico começou a crescer e o ar quase se tornava pesado. "Você não pode dizer isso!" ele gritou, embora soubesse que o que Eliana disse era de fato a verdade. Ao mesmo tempo, Roberto, com seu olhar de triunfo, levantou um pouco mais a arma. "Você se meteu nessa vida, Lucas. Agora veja o que acontece." Ele estava em êxtase, como se tivesse se tornado o maestro de uma sinfonia de tragédia. E antes que Lucas pudesse reagir, um movimento rápido chamou sua atenção. A pessoa ali na multidão não era um desconhecido. Era Clara, sua melhor amiga, e seus olhos estavam cheios de determinação. "Lucas, olhe!" ela gritou, e naquele instante o mundo pareceu congelar. A multidão se abriu e alguém se jogou para a frente. Era Samuel, ainda sangrando, mas levantando a cabeça com um olhar furioso. O impacto dessa visão foi como uma onda. "O que você fez com a Eliana, Roberto? Você não pode continuar assim. Você não pode se vingar dela." Samuel tentava, mas sua fraqueza era visível. Então, em uma fração de segundos, tudo se transformou. Antes que qualquer pessoa pudesse se mover, um grito ensurdecedor ecoou na rua. Um som como um estampido de um balão explodindo. As pessoas gritaram. Tudo estava tão confuso que Lucas mal percebeu quando um segundo tiro foi disparado. O homem, que se chamava Roberto, não tinha mais controle. O fogo da arma subiu uma vez mais. Lucas não viu claramente, mas algo aconteceu. O homem que se dizia o pai de seu filho, ao ver Roberto com a arma, se precipitou em direção a ele, como um instinto de proteção. "Não! Não atire!" O grito foi seguido de um movimento descontrolado. O tiro disparou, e antes que alguém pudesse compreender a gravidade no momento, o homem caiu. O alvoroço tomou conta.
A multidão gritou em pânico enquanto a cena se desdobrava, e então, para a surpresa de todos, o homem levantou a mão, como se realmente estivesse acordado. O que parecia ser um momento de tragédia se transformou em um espetáculo de esperança. Mas não era somente isso. Com suas últimas forças, o homem se virou e, em meio ao caos, gritou: Eliana, eu sempre estive aqui. Você nunca esteve sozinha. Aquela frase cortou o ar pesado. E o que antes era um homem desconhecido de se desfazer, agora revelava uma verdade tão assustadora quanto chocante. Lucas sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. O passado de Eliana se desdobrava como um filme diante de seus olhos, revelando rasgos que ele nunca imaginou. Clara, que estava ali, já não tinha mais aquela determinação. O choque fez seu olhar perder a segurança. Não, não pode ser! Lucas quase murmurou. O homem que caiu não era apenas um desconhecido. Era o pai do filho de Eliana, mas também era seu irmão. A revelação deixou todos em silêncio. Uma onda de murmúrios correu pela multidão. Vozes perplexas e confusas preenchendo o ar. O que significava isso? O amor que Lucas sentia por Eliana agora estava nu, exposto a um histórico que ele não compreendia. Por que você nunca me contou? Lucas perguntou, a dor à flor da pele. O turbilhão de sentimentos e pesquisas se tornava insuportável. O olhar de Eliana, antes tão firme, agora era de vulnerabilidade total. E enquanto Lucas tentava juntar os fragmentos perdidos, algo na multidão chamou sua atenção. O homem, ainda deitado, estava sem forças. Ele começou a se arrastar, atravessando a cena como se estivesse tentando alcançar Eliana. E naquele momento, em meio à tensão e ao caos, uma sombra se movia nas costas da equipe de polícia. Um dos policiais, com um olhar fixo, falava rápido pelo rádio. Temos que evacuar a área. O sniper está a caminho! O pânico recomeçou. Lucas e Eliana trocaram olhares atordoados. E ele percebeu que a verdade dele e dela havia desencadeado uma nova reação. Alguém mais sabia sobre eles. O que mais você não me contou? Lucas sussurrou, já sem fôlego. E enquanto as sirenes cortavam o ar, ele teve certeza. Essa história não terminaria bem. O passado espreita. E agora, seu futuro dependia de verdades que mal conhecia. E tudo se tornava uma corrida contra o tempo. O ar estava pesado. As sirenes uniam e a tensão crescia a cada segundo. Eliana olhou para Lucas, seu coração disparado. Ela não sabia se estava pronta para o que viria a seguir. Mas uma coisa era certa. Tudo iria mudar. O homem caído, a revelação do passado e o verdadeiro pai de seu filho ali presente tornavam a situação insustentável. O policial mais próximo apontou a arma para Roberto. Coloque a arma no chão. Este é seu último aviso. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. As pessoas na multidão prenderam a respiração. Todos os olhos voltados para o tiro iminente que poderia mudar tudo novamente. Lucas sentiu suas mãos tremendo. Ele deu um passo à frente. Não atire! Ele não está fazendo nada! Sua voz era um eco de desespero. O olhar de Eliana e o de Samuel encontraram-se. Um misto de coragem e pânico refletido. Se alguma vez havia esperança, estava prestes a ser testada. Roberto, com um sorriso sarcástico no rosto, olhou para Lucas.
Acha que pode protegê-la? Você está tão longe da verdade. E como se o universo tivesse conspirado contra eles, uma explosão retumbou ao longe. Não era um tiro, mas o som de uma granada fumogênica que os policiais haviam lançando para dispersar a multidão. Pessoas começaram a correr em pânico, empurrando-se umas às outras. Lucas agarrou a mão de Eliana, puxando-a para um lugar seguro ao longe. "Precisamos sair daqui!" gritou, enquanto a fumaça começava a se espalhar. Ao mesmo tempo, Clara os alcançou, segurando Samuel, que parecia mais fraco a cada segundo. "Ele precisa de ajuda!" Ela fazia beicinho, o medo evidente em sua voz. "Vamos, é agora ou nunca!" ordenou Lucas, puxando Eliana e Samuel. Eles se afastaram da zona de conflito, um braço cada um, tentando manter todos juntos. Entre lágrimas e tumulto, Eliana olhou para Lucas, a gratidão e amor transbordando. "Você me protegeu, mesmo quando tudo estava desmoronando." "Eu não sei o que faria sem você." Lucas rapidamente olhou para ela. "Eu estou com você, Eliana. Sempre estarei." Ele nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo, mas agora o que importava era salvar aqueles que amava. O caos ecoava ao fundo, mas ali, em sua bolha, havia uma centelha de esperança. Finalmente, eles chegaram a um local mais calmo, longe do barulho ensurdecedor. Samuel estava ofegante, mas sua determinação era visível. "O que vamos fazer agora?" ele perguntou, o rosto empalidecido. Eliana respirou fundo. "Precisamos contar nossa história. A verdade precisa ser compartilhada." Sua voz firme ecoou no ar questionador. Havia um peso na palavra verdade, e ela sabia que isso marcaria o início de uma nova era para todos eles. O passado não poderia mais os acorrentar. Enquanto isso, a polícia tentava controlar a situação, levando Roberto e os demais envolvidos para a delegacia. A vida deles havia tomado um caminho inesperado, mas por fim, cada um começava a entender a importância de sua trajetória juntos. Os laços criados naquela tarde fatídica os uniriam mais do que nunca. Lucas e Eliana se olhavam e, por um breve momento, as dúvidas se dissiparam. O amor que nutriam, embora testado, havia se fortalecido. Eles sabiam que teriam de enfrentar os desafios à frente, mas juntos eram mais fortes. Os peixes têm que lutar para sair da rede, e que essa luta os levaria a um futuro repleto de posses. E assim, enquanto a tensão se dissipava e o caos se afastava, um novo capítulo se abria. O que viria a seguir? Quais segredos ainda aguardavam? Do fundo de suas almas, uma coisa era certa. Suas histórias estavam intrinsecamente ligadas. Agora é sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é essencial. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa história emocionante. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo!